Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre bancos de dados com MySQL. Então hoje a gente vai começar a trabalhar nos nossos programas com meios de persistência que são não voláteis. Ou seja, eu obtenho informações dentro do meu programa, gero informações através de processamentos, mas quando o meu programa termina, né, terminou de executar, eu perco essas informações. Nada se mantém para uma execução posterior. E se eu precisar que algum desses dados se mantenha para execuções posteriores, ou mesmo esteja disponível para que outros programas possam utilizá-lo, né, dentro de um conjunto de softwares num sistema de informação. Então, para isso, eu preciso ter uma maneira separada do meu programa, né, que roda na memória principal, que é volátil, para armazenar esses dados numa memória secundária não volátil. Né? E para isso a gente vai utilizar um dos métodos mais utilizados, que são os bancos de dados relacionais, e dentro da quantidade enorme de bancos de dados relacionais que existem, a gente vai usar um deles bastante famoso e bastante utilizado, chamado MySQL. Então, este aqui é o site do MySQL. Né? A gente tem aqui versões Enterprise, dele, né, que são versões pagas, mas tem também versões, se você for aqui na parte de downloads, você vai ver que ele também tem versões aqui da comunidade, são versões gratuitas, né? Então aqui são vários softwares MySQL, versões gratuitas que podem ser usados. Esse aqui é o servidor de banco de dados, onde a gente vai armazenar. O MySQL Workbench é a interface pelo qual a gente pode interagir com ele. E a gente tem também as bibliotecas para acesso em diversas linguagens, C++, Java, .NET, Node, Python, enfim. Né? O MySQL é um dos bancos de dados mais utilizados no mundo. Controlado pela Oracle, né? Mantido pela Oracle. Quando a gente faz uma conexão de um software C# com um banco de dados, a gente tem diversas maneiras de fazer isso, tá? É um acesso a um software de terceiro, mas a maneira mais normal de se fazer isso, né, usando C# e um banco de dados relacional, é através de ferramentas de uma tecnologia que a gente chama de ORM, o mapeamento objeto relacional. O que é isso? O que é mapeamento objeto relacional? É ferramentas que facilitam eu usar uma linguagem que é orientada a objetos com a maior facilidade possível interagir com dados que estão no banco de dados relacional. O modelo de objetos e o modelo relacional, eles não são equivalentes. Tá? Então, as classes que eu posso criar dentro do C#, elas não têm a mesma estrutura que meus dados vão ter quando estiver armazenados lá no MySQL. Então, usar uma ferramenta que facilita o intercâmbio, né, desses dados facilita bastante. Então, por exemplo, eu tenho um dado de um cliente do banco armazenado no banco de dados, do banco financeiro, armazenado no banco de dados. Ele está numa estrutura. Eu quero trazer isso para dentro do meu programa. O meu programa vai ter uma outra estrutura dentro das minhas classes para armazenar ele. E o ORM facilita em você. Pegou do banco, preencher a classe. Pegou da classe, preencher o banco. Tá? Então, ele facilita essa comunicação. O C#, né, a plataforma .NET, tem como principal ferramenta de ORM, oficial, inclusive, né, que vem junto com os pacotes da linguagem, está disponível junto, o Entity Framework, tá? Que tem diversas versões. Nós vamos usar esta versão que ele fala aqui, o Entity Framework Core, tá? Que é a versão atual, que a Microsoft está mais investindo esforço em manter. E ele facilita a comunicação com muitos bancos de dados, do tipo SQL, né? Banco de dados relacionais com suporte a SQL. Então, ele tem, por exemplo, aqui o MySQL como uma das opções. Tá? Ele também funciona super bem e nativamente, perfeitamente com o SQL Server da Microsoft, que é um concorrente do MySQL. Né? Por questões aí de praticidade e de
e de manter o nosso curso sem custo, né? Para quem estiver fazendo, o MySQL é uma excelente opção. Está fora do escopo dessas aulas nossas aqui, explicar para vocês como funciona o banco de dados relacional, como eu modelo um banco de dados relacional, como eu trabalho com banco de dados relacional ou com SQL. Tá? Se você é aluno da ETEC, ok? Não nos conheceu pelo YouTube, mas nos conheceu pelo curso presencial, você vai ter disciplinas, ou já teve, ou terá disciplinas que tratam de banco de dados relacionais. Tá? Então, a gente considera esse conhecimento como um conhecimento paralelo ao conhecimento desse curso. Tá? Então, a gente vai usar o Entity Framework, que é uma biblioteca do .NET, a gente instala como um pacote dentro do nosso software e a gente tem diversas funcionalidades que nos permitem acessar aqui o MySQL. Tá? O Entity Framework, para cada tecnologia que ele conecta, ele precisa de uma nova biblioteca adicionada a ele, que vai ensinar ele a trabalhar com esse banco de dados específico. É assim que ele pode dar suporte a um novo banco de dados que apareça, por exemplo, sem ter que reescrever tudo. Cada uma dessas bibliotecas específicas de uma ferramenta são chamadas de providers, ou provedores. Né? E o próprio MySQL, aqui na página de documentações, onde ele fala do suporte a Entity Framework Core, ele te dá informações de como usar o provider do MySQL oficial da Oracle. Tá? Porém, perceba aqui que ele tem 3 opções diferentes aqui para você usar de acordo com a versão do .NET que você está usando, a versão do Entity Framework que você está usando e a versão do banco de dados que você está usando. Então, na verdade, é bastante confuso você conseguir acertar a versão certinha aqui da biblioteca, do .NET e do banco de dados. Tá? Realmente, a Oracle fez uma confusão bem grande aqui. Eu não gosto da maneira como ela fez. Eu não sou a única pessoa. A própria comunidade já desenvolveu uma outra biblioteca, né? Um outro provider por fora, sem depender da Oracle, que é muito mais tranquilo para utilizar, que é o Pomelo Entity Framework Core MySQL da Pomelo Foundation. É totalmente gratuito, está aqui no GitHub, todos os links vão estar na descrição, tá, pessoal? E ele é um provider, tá, bastante popular para MySQL, que funciona aí tranquilamente com todas as versões, tá? Sem grande dificuldade, todas as versões de .NET, versão de Entity Framework e versão do banco de dados, sem muita diferença, tá? Ok? MySQL 8, inclusive MariaDB, que é uma outra versão do MySQL que não depende da Oracle, enfim. A gente vai optar aqui nesse vídeo, né, e nas aulas seguintes, por usar o provider do Pomelo, né, do Pomelo Foundation. Mas se você quiser brigar e conseguir colocar isso aqui para funcionar também, não tem nenhum problema. A partir do momento que você consegue conectar dali para frente, tudo vai funcionar de maneira muito parecida. Tá? Então, nosso objetivo é criar uma aplicação console do zero, tá? Vazia. Dentro dessa aplicação console, a gente configurar uma conexão para um banco de dados MySQL e obter os dados que estão dentro de uma tabela lá nesse banco. Tá? Esse procedimento que a gente quer fazer aqui nessa aula. É um pouquinho trabalhoso, mas depois que você fizer 2 ou 3 vezes, você já não vai ter muito mais dificuldades, ok? Então vamos começar aqui obtendo um banco de dados, né? Eu preciso de um banco de dados para poder fazer essa conexão. Então, eu estou supondo que a gente tenha um banco de dados MySQL instalado localmente. Eu tenho aqui uma instalação e vou usar o MySQL Workbench, né, para me conectar a esse banco. Né? Então, se você precisar criar uma conexão, você pode clicar nesse maisinho aqui, dar um nome para a conexão, o nome que você quiser. E aqui você vai precisar das informações de qual é o seu servidor, onde está o seu servidor,
Esse IP aqui significa a sua própria máquina, também poderia usar localhost, sem problemas. E a porta, né? 3306 é a porta padrão do MySQL, mas pode ser que você tenha que usar uma outra porta aí no momento da instalação. O nome do usuário que você vai usar. A gente vai usar aqui nos exemplos o usuário root. Não é recomendado usar esse usuário na versão em produção do seu programa, tá? Porque esse usuário tem mais privilégios do que deveria, mas a gente não está efetivamente preocupado com as questões de segurança, ainda estamos preocupados com as questões funcionais, tá? Primeiro aprende a fazer, depois a gente avança nesses requisitos não funcionais. Tá? E eu posso também já deixar a senha aqui, se eu vier aqui deixar a senha gravada, no caso meu banco aqui tem senha 1, 2, 3, 4, tá? Eu posso testar a conexão e... Não, digitei errado, 2, 3, 4. Opa, caiu meu banco. Deixa eu olhar o que aconteceu aqui. Ok, já descobri o que aconteceu aqui. Tinha uma regra de segurança aqui que estava exigindo que eu colocasse aqui localhost e não o IP, tá? Se eu colocar aqui minha senha 1, 2, 3, 4, agora eu consigo conectar, ele me diz que a conexão foi feita com sucesso. Então, eu vou precisar do nome do usuário, da porta, do endereço do servidor, da porta, do nome do usuário e da senha para conseguir fazer uma conexão nesse banco. Né? Então, dá um nome aqui, aula BB. Ok, então, a sua conexão fica feita aqui. Uma vez você clicando nela, você está conectado lá, então, no seu servidor. Né? Algumas coisas interessantes aqui é que você tem uma abinha de sessão aqui onde você consegue recuperar esses dados. Né? Então, qual é o seu servidor, qual é a porta, qual é o seu usuário, obviamente, a sua senha, né? E aqui qual é a versão, né? Então, estou usando o Microsoft Community, aquele gratuito, que eu mostrei para vocês no site da MySQL. MySQL. E eu estou usando a 8.0.28 versão, né, que é o mais recente neste momento aqui. Tá? E percebam, eu posso atualizar aqui, eu não tenho nenhum esquema, só tenho o esquema sys, que é padrão, né, do MySQL, então esse servidor está vaziozinho, não tenho nada lá dentro. Eu poderia escrever agora um script para criar um banco, mas aqui para a nossa aula, até para você conseguir repetir o nosso exemplo, a gente vai usar um script pronto. Tá? Eu deixei pronto para vocês aqui, nesse repositório, que o link vai estar na descrição, uma estrutura de banco de dados, né, com uma tabela vazia, que vai permitir a gente ter um cadastro de tarefas. Né? Aqui tem algumas instruções de como carregar, eu vou mostrar para vocês aqui, mas se vocês quiserem ler depois. A nossa tabela vai ter essa estrutura aqui, ó, né? Um banco de dados chamado tarefas, com uma tabela chamada tarefa, no singular, uma chave primária, um identificador, que é um número, mais uma descrição, que é um texto de até 200 caracteres, e um campo verdadeiro ou falso, né, para dizer se essa tarefa está concluída ou não. Tá? Então, o script que cria isso é esse cara aqui. Né? Eu poderia copiar esse cara aqui e rodar lá no meu servidor. Ou também tenho, se você olhar aqui dentro, né, na pasta scripts, tarefas SQL, aqui em scripts, né, você também pode pegar o script completo dele aqui detalhadinho, como é gerado pelo gerador de modelo do Workbench. Né? Então, eu copiei esse cara aqui, vou vir aqui no meu banco, tem uma aba aberta aqui, vou colar esse cara, e se eu rodar isso aqui, a ideia é que apareça um banco criado ali. Então, vamos ver o que acontece. Se eu atualizar esse cara aqui, você vai ver que apareceu um banco com uma tabela chamada tarefa, que tem lá as nossas colunas ID, descrição concluída. Vocês podem ver que esse cara aqui, né, não tem nenhum registro. Ok? Então, nós já temos um banco de dados aqui no nosso servidor. E é com esse banco de dados que a gente quer
se conectar, né? E a gente quer fazer várias operações nesse banco, mas nesse vídeo aqui a gente simplesmente vai recuperar informações. Então, eu quero ler informações que estão gravadas nessa tabela. Ok? Eu não preciso ficar com o Workbench aberto, eu posso fechar, né? Não tem nenhum problema, desde que o servidor do MySQL continue de pé, tá? Que você não finalize o serviço do banco de dados. Tá? Bom, e agora, uma vez criado o banco, né, a gente vai preparar o nosso ambiente de código para começar a utilizar o MySQL com Entity Framework Core. Então, para utilizar o Entity Framework Core, né, da maneira que a gente vai usar aqui hoje, a primeira coisa que a gente vai precisar é de um utilitário que faz parte, né, do Entity Framework Core, que nos permite fazer algumas operações com o banco de maneira simplificada, né? Basicamente, permite que ele gere código para a gente sem a gente ter que digitar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir um terminal, tá? Eu vou abrir um terminal vazio aqui, já deixei numa pasta que eu vou usar para trabalhar, mas no caso aqui não precisaria. E eu vou tentar ver se eu já tenho esse utilitário instalado na minha máquina, né? Pode ser que eu tenha, pode ser que não. Vocês vão fazer isso na sua casa também, no seu computador, usando o comando .NET EF, EF de Entity Framework. Então, se eu digitar isso aqui e vier esse resultado aqui, ó, Entity Framework Core, .NET Command Line Tools, quer dizer que eu tenho ele instalado, tá? E a gente vai usar alguns comandos dele, em especial esse comando aqui, dbcontext, tá? Se você não tiver esse cara, vai aparecer para vocês algo mais ou menos assim, ó. Eu vou escrever um comando errado aqui, ó, que não existe, e vai dar alguma coisa assim, ó. Então, se você digitou .NET EF sem a sujeira aqui, só EF, e veio isso aqui, quer dizer que você não tem esse utilitário ainda, tá? Se você não tiver, como é que você instala? Você vai usar o comando tool, né, ferramenta do .NET, então .NET tool, install, para instalar, vai dizer que você quer instalar globalmente, ou seja, em todos os repositórios, não só naquele repositório, tá? Você quer usar sempre, vai instalar na sua máquina, não naquele repositório, e o nome da ferramenta que você quer, que é a ferramenta, deixa eu espaçar mais aqui, não tem problema, mas fica feio, .NET-EF, o nome da ferramenta é essa. Então, se você fizer isso aqui, no meu caso já está instalada, se você fizer isso aqui, ele vai fazer um procedimento, vai baixar da internet, tá? E vai estar instalado aí na sua máquina. Pode fazer isso tranquilamente, não tem dificuldade nenhuma. E se você tem, né, digamos que você já tem, mas você não sabe se ela está na versão mais correta, né, mais atual, você pode usar a opção Update, né, igualzinho, só que em vez de install, Update do .NET EF, ele vai atualizar para a versão mais atual do utilitário para você, tá? Então ele acabou de me avisar ó, que ele atualizou da versão 5 para a versão 6. Percebe que eu não estava com a versão mais atual e agora estou, né? Então se você já tinha provavelmente um .NET mais antigo, é esse o tipo de situação que você vai querer fazer, né? Fazer a atualização, ok? Então, tendo esse utilitário aqui instalado, né, você vai fazer isso uma vez só, não vai fazer para cada projeto, porque você usou a opção global. E o próximo passo agora é criar o projeto e adicionar o suporte a banco de dados nele. Ok? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos criar, então, o projeto aqui. Né? Se vocês olharem, não tem nada nessa pasta. Eu posso já iniciar, então, o nosso projeto. Então, vamos usar aqui um .NET New Console, vai ser uma aplicação console, tá? Não precisa ser nenhum tipo, vou mostrar que qualquer tipo de aplicação você pode usar. Eu vou usar aqui uma pasta chamada Olá Banco. Não vai ser Olá Mundo, vai ser Olá Banco. Ok? Então, ele vai criar essa aplicação console do zero.
Se eu der um dir aqui, você vai ver que ela já vai estar com a pastinha criada. Vou entrar na pastinha aqui e a gente vai ter lá o nosso CSProj, o nosso program.cs, como sempre, né? Eu vou abrir isso aqui no Visual Studio Code. Tá? Ele não deixa eu abrir porque eu estou com uma outra janela aberta aqui. Deixa eu fechar outra aqui. Se você tiver com uma janela como administrador, ele não deixa você abrir usando o prompt outra janela. Tá? Eu estava aberto como administrador na outra. Então aqui a gente tem o nosso programa. Se você olhar aqui o CSProj, né, o arquivo do projeto, você vai ver que ele recebe aqui uma indicação de que ele vai rodar no framework, que ele vai usar o SDK do .NET, ou seja, uma aplicação console, né? Vai gerar um executável e ele aqui é uma aplicação para .NET 6. Tá? Então, todos esses comandos que a gente vai usar aqui, eles estão usando já as mudanças de sintaxe e de regras do C Sharp 10 incluídas no .NET 6. Tá? Se você ainda não viu as mudanças para 2022 da linguagem, final de 2021, começo de 22, do .NET, tem vídeo aqui no canal falando sobre a mudança do template do .NET 6, tá? Assistam, porque você pode talvez confundir um pouquinho, tá? Ok? E aqui você está habilitando o uso de dois tipos de mudanças que também são do .NET 6, tá? É importante prestar atenção nisso aqui. E no program.cs, o template novo, né? Novo template de console do .NET 6. A gente não precisa desse cara aqui, pode excluir, mas agora a gente já não tem mais toda aquela estrutura, né, de main explícita, ela está implícita e eu posso simplesmente escrever os comandos que estavam dentro do main aqui, dentro da nossa aplicação console, do nosso program CS, né? Ok? Então aqui estamos com a nossa aplicação zerada. Nessa aplicação aqui, então, vamos começar a adicionar os pacotes, né? Os pacotes para poder usar o Entity Framework. Eu posso usar o terminal integrado aqui agora, né? Ou usar o terminal que eu já tinha lá, não tem problema. Vamos usar o integrado aqui, que fica mais bonitinho para a gente ver, tá? Então, o primeiro pacote que eu vou instalar aqui é o pacote do Entity Framework Core, tá? Então, eu vou dar um .NET Edge Package. Então, se você não sabe usar pacote no Get, tem vídeo no canal aqui sobre pacotes, tá? Que ele ensina exatamente como funciona isso. E a biblioteca que eu quero instalar, né, o pacote que eu quero instalar é esse aqui. Então, esse comando me diz que eu quero instalar um pacote, e esse aqui é o nome do pacote que eu vou utilizar. Então, eu quero que dentro do meu projeto esteja disponível o Microsoft Entity Framework Core. Tá? É a biblioteca principal do Entity Framework. Ele vai fazer o download, tá? Então ele vai lá no GET, que é o repositório de bibliotecas do .NET, vai baixar isso e vai disponibilizar as cópias dele, né, dentro aqui da nossa pastinha bin, no momento que a gente fizer o build, né, para você poder utilizar no seu projeto. Então, ó, se ele fez isso aqui, né, te disse aqui que está restaurado, tudo bem, estamos com esse pacote instalado. Se você olhar aqui no CSProj, você vai ver que agora existe uma referência ao pacote Entity Framework Core, Microsoft, né, Entity Framework Core, e a versão 6.01 é a correta para usar com .NET 6. Tá? Se aqui tiver 5, você não vai conseguir usar direitinho com .NET 6. Tá? Então, esse parzinho 6 aqui é importante que apareça. Ele vai se virar e instalar tudo certinho para vocês, fica tranquilo. O próximo pacote que você vai instalar, ele começa com o mesmo nome, mas termina com .design. Tá? Assim, .design. Então, você vai instalar ele também. Então, vamos instalar ele também. Quando tiver instalado, você vai ver que também vai haver uma referência para ele aqui agora.
No nosso CS Project também existe uma referência agora para Entity Framework Core Design e também na versão 6. E o último pacote que a gente tem que instalar é o pacote do nosso provider, né? Eu poderia instalar o pacote lá da documentação do Oracle, da Oracle, né, do MySQL, mas eu vou usar aquele do Pomelo, como eu falei para vocês um pouquinho antes, né? Então nós vamos instalar o Pomelo Entity Framework Core MySQL. Okay? Então ele vai baixar também os binários e vai disponibilizar para a gente usar aqui no nosso projeto. Ok? Então vamos conferir aqui no nosso CS Proj, está lá também, ó, Pomelo Entity Framework Core MySQL, versão 6. Ok? Estando com isso aqui pronto, a gente já pode usar os comandos do Entity Framework Core e do Pomelo dentro da nossa aplicação. Ok? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer conectar o nosso programa com um banco de dados é criar algo que a gente chama de string de conexão. Então, deixa eu criar um novo arquivo aqui. Está vazio, né? E eu vou colar aqui uma string, tá? Essa string aqui, ela tem, né, tá listada aqui entre aspas, né? Uma string. E ela tem aqui várias informações separadas por ponto e vírgula, ok? Ponto e vírgula é o separador de uma para outra. E cada uma dessas informações aqui, ela está no formato chave-valor. Então eu tenho a chave e o valor, a chave e o valor, a chave e o valor, a chave e o valor e assim por diante. Tá? E essas informações aqui, elas identificam como que eu consigo chegar no meu servidor de banco de dados. Elas vão fazer o equivalente àquela telinha de conexão com o banco aqui, ó. Então vai ser equivalente a isso aqui. Na verdade, quando você está preenchendo essa tela aqui e clica no botão de testar ou de OK, ele vai justamente criar uma string de conexão, tá? Internamente, como essa aqui. Tá? O bom é que isso aqui, uma vez você aprendeu a fazer, ela serve para qualquer linguagem. Tá? A string de conexão do MySQL para você programar em C#, em Java, em Python, em qualquer outra linguagem vai ser igual. Vai ser a mesma string. Tá? Mas a string varia de banco para banco. Então, MySQL é assim, para SQL Server é um pouquinho diferente, você vai conectar com outro tipo de banco, SQLite, ela vai ser diferente também. Tá? Mas para o MySQL ela tem esse formatão aqui. Ó. Eu tenho que dizer qual é o servidor, qual é a porta, qual é o usuário, né, o identificador do usuário, qual é a senha, password, e qual é o nome do banco dentro daquele servidor que você quer. Então, vamos preencher com essas informações daqui, né? Ó. Então, a gente sabe que o nosso servidor está em localhost. Você pode digitar lá, eu vou copiar aqui por conveniência. A gente sabe que a nossa porta é a 3306. A gente sabe que o nosso usuário aqui é o root. Nunca use isso em produção, tá? Somente para teste. A nossa senha, vocês vão lembrar que é 1234. Inclusive, essa é a razão pela qual eu não devo guardar a string de conexão direto no GitHub, né? Porque isso aqui está aberto, a senha tem que estar aberta aqui. Então, qualquer um que tenha acesso ao seu GitHub tem a sua senha. Então, não façam isso em banco de dados reais, nem com senhas que você reutilize em outro lugar. Usem sempre as senhas mais idiotas possível se você vai deixar esse código disponível no GitHub. Tá? E o nome do banco de dados é o nome que a gente utilizou aqui, ó, na hora de criar o esquema, que no caso é tarefas, ok? Se você olhar lá no MySQL, é esse nomezinho que está aqui, tá? Porque é este banco que você quer conectar. Então, isso aqui é o que a gente chama de string de conexão. Isso aqui você vai precisar ter em mãos, né? Então, toda vez que você vai conectar num banco, deixa isso aqui preenchidinho num arquivo, não precisa usar ele, não vai usar ele para nada ainda, mas a hora que você for usar, você vai usar essa string aqui, tá? E o
que momento eu vou usar essa string? Em todo momento que você for conectar no banco. Tá? Em todo momento que você precisar acessar o banco de dados, ele vai falar, tudo bem, onde está o banco? Okay? E aí que você vai usar essa string de conexão. Nós vamos fazer esse procedimento hoje aqui, né, para trazer essa estrutura de colunas para dentro da nossa aplicação, e aí a gente vai usar essa string de conexão. Então, o que a gente vai fazer é usar aquele utilitário .NET EF, que a gente baixou, passando para ele a nossa string de conexão, tá dizendo, ó, vai lá nesse banco, e pedindo para ele gerar para a gente todo o código que é necessário na nossa aplicação para acessar aquele banco. Tá? E esse utilitário é capaz de deixar para a gente boa parte do código que a gente teria que digitar já pronto. Isso é muito útil, muito bacana, porque é muito fácil você errar aqueles códigos, além de ser muito código. Né? Quanto maior o seu banco, mais código para digitar. Esse processo de ter um utilitário que lê algo que existe e gera código para a gente é chamado de scaffolding. Tá? É esse processo de usar um programa para gerar código para a gente. E a gente vai fazer então agora o scaffolding desse banco. A sintaxe do utilitário .NET para fazer scaffolding é essa aqui. Ó. Tá? Então, o comando eu vou digitar aqui embaixo, tá? Só estou mostrando aqui para vocês como é que é. Então, eu vou dar o comando .NET EF, então vou usar o utilitário que a gente acabou de instalar. Vou dar o comando dbcontext nele, então se eu digitar só .NET EF, aqui, ó, para vocês verem, vocês vão ver que dentre os comandos possíveis dele, ó, né, ele tem o comando dbcontext, dbcontext, e é esse que a gente vai usar. Dentro do dbcontext tem várias opções. A gente vai usar a opção scaffold, que é geração de código. E aí eu tenho que preencher para ele a string de conexão, para ele saber onde que ele tem que buscar, qual é a biblioteca que eu vou usar, qual é o provider que eu vou usar, o provedor de dados, que a gente vai usar o Pomelo. Tenho que dizer para ele em que pasta eu quero que ele gere os dados. Se eu não falar nada, ele vai gerar na raiz do projeto. Tá? Às vezes é muito arquivo, vai ficar bagunçado. Isso aqui, né? Então, geralmente a gente indica uma pasta. A opção "-f" vai dizer para ele que cada vez que eu gerar esse comando, ele vai apagar os antigos e gerar um novo. Tá? Então não vai ficar lixo. Só que se você personalizou o arquivo, você vai ter que personalizar de novo. Tá? Então, isso aqui quer dizer forçar, né? Ele vai forçar para que fique tudo limpinho, tudo novo. Eu uso sempre, depois eu personalizo novamente. E essa opção aqui você pode ou não usar. Você está dizendo para a ferramenta aqui se você quer que ele tente gerar nomes em plural automaticamente. Tá? Como a gente escreveu os nossos nomes de colunas aqui e de banco em português, ele não vai conseguir criar os plurais corretamente. Tá? Então, plural de descrição para ele seria descrições. Né? Isso fica muito feio no código. Então, geralmente, quando a gente tem um banco de dados que está em português, né, não os dados, mas as colunas, a gente desativa a opção de plural. Se você modelar o seu banco com colunas e tabelas em inglês, você não precisa colocar essa opção de sem plural aqui, tá? Então, faça o teste, veja como fica nas duas opções e veja o que melhor se adapta para você. Então, vamos deixar a sintaxe aqui em cima e vamos montar o nosso comando final aqui embaixo. Então, vamos substituir o string aqui pela nossa string de conexão, que a gente já montou, com aspas e tudo, tá, gente? Então, vai aqui, ó. Depois, eu preciso colocar o meu provider. O meu provider é exatamente aquele que a gente usou aqui. Esse tamanho todo aqui de texto que está escrito no include do pacote. Então, é ele que vai aqui em provider. Na pasta, você dá o nome que você quiser. Eu gosto de usar DB, tá? Mas é exatamente o nome que você quiser, ou nenhum, e deixe ele definir onde é que vai colocar, tá? É a sua escolha.
E aqui está pronto o nosso comando. Então, se eu pegar esse comando inteiro aqui, copiar, vir aqui no meu terminal e rodar ele, ó, colei, percebe? Aquele comando mesmo, e vou rodar. O que ele vai fazer? Ele vai tentar conectar com aquele banco. Primeira coisa. Então, se a gente criou a string de conexão errada, ele não vai conseguir. Então, é muito possível que você tenha um erro aqui que ele dizer que não encontrou. Veja a sua string de conexão se está correta. Tá? No caso aqui, ó, o que tem que aparecer para a gente é isso. Ó. O build tem que estar iniciado e tem que ter ocorrido com sucesso. Tá? Ele te dá um aviso dizendo que a sua string de conexão vai ficar visível no código, então toma cuidado com ela. Não use nomes, aquilo que eu já expliquei para você, não use senhas abertas, né? E ele te dá alguns links aqui de como melhorar a segurança disso. Se você tiver curiosidade, vá atrás. E ele te diz que versão, né, isso aqui é do Pomelo, dizer que versão ele conectou e ele está dizendo que ele rodou, ele está usando o 8028 do MySQL. Tá? O que ele fez aqui? Ok, conseguiu, mas o que aconteceu aqui na realidade? Ó? Nada no Program CS, você vai olhar, não tem nada. Você vai olhar no projeto aqui também não tem nada, mas a gente definiu que tudo deveria ficar na pasta DB, não é isso? DB de database, tá? Mas, novamente, do jeito que vocês quiserem. E aí ficaram dois arquivos, ó. Um arquivo com o nome do banco, que é tarefas, tá, ó, este nome aqui, ó, e mais a palavra context, que é o principal objeto que a gente vai usar para acessar o nosso banco, e uma classe chamada tarefa, que é o nome da nossa tabela, tabela tarefa. Se eu tivesse várias tabelas, teriam ficado vários arquivinhos aqui com os nomes das tabelas. Tá? Então vamos ver primeiro o que é esse context. Eu percebo que ele tem bastante código, que a gente teria que ter digitado na mão, ele gerou para a gente, ótimo. E o que faz isso aqui, né? O que faz esse context? Basicamente, ele tem um comando que vai conter a sua conexão no banco, então, por isso a string de conexão está aqui dentro, e dizer qual é a versão do servidor que você está usando. Este comando pode mudar de provider para provider. Tá? Então, você teria que aprender um para o Pomelo, outro para o provider oficial do MySQL, outro para o SQL Server, enfim, isso aqui muda. Tá? Assim como a string de conexão também muda um pouco. E ele deixou aqui para você um aviso, que esse código é potencialmente inseguro. Eu vou tirar essa linha, porque a gente já sabe disso, eu não preciso deixar esse warning aparecendo aqui, a gente já sabe disso, e os nossos dados aqui não são sensíveis, né? Meu usuário e senha aqui não dizem nada, e nem tem nenhum dado a esconder aqui. Depois ele tem todo o código para replicar, né, essa estrutura que está aqui dentro. Então, basicamente, ele tem aqui, ó, dizendo ó, que está tudo armazenado em UTF-8, formato das strings que estão lá no banco, que tem uma tabela chamada tarefa, que tem uma coluna chamada ID, que tem uma coluna chamada concluída, tá? Que tem uma coluna chamada descrição, que essa coluna concluída vai estar num objeto chamado concluída, né? Numa propriedade chamada concluída de um objeto, tá? Então ele criou tudo isso aqui a gente teria que criar na mão, tá? Já criou para a gente. A única coisa mesmo que a gente vai fazer aqui no context é tirar aquele warning. E se você quiser, você não vai mais mexer nada aqui na mão, tirar essas referências que a gente não usa, né? Não sei se vocês conseguem perceber que tem uma, ela fica mais pálidazinha aqui, né? Um pouquinho mais clara as referências que não está usando. Se você quiser, você pode tirar as que não foram utilizadas, ele gera umas referências a mais aqui. Mas não é necessário também. Pode deixar aí que não faz mal nenhum. Nessas classes, né, que forem criadas aqui uma para cada tabela, você vai ter então aqui ó, a classe com o nome da tabela e uma propriedade para cada coluna que tiver na tabela. Então, ó, a gente tinha lá no nosso banco as colunas ID, descrição e concluída,
e ele criou propriedades num objeto tarefa para ID, descrição e concluído. Então, cada vez que eu quiser referenciar uma linha no banco de dados, eu vou criar um objeto da classe tarefa. Tá? E aí eu consigo pegar o ID, que no C# ficou um int, a descrição, que no C# ficou uma string, e o concluída, que no C# ficou um booleano. Tá? Então, isso vai depender dos tipos que você escolheu aqui no seu banco, né, na hora de criar a tabela. Né? Então, tinyInt de 1 vai me gerar pelo scaffold um boolean. Se eu usei aqui varchar de 200, o meu scaffolding vai gerar um string. E aí vai depender de como você modelou lá. Tá? Talvez tenha que ser feito algumas experiências até achar o jeito, o formato de coluna que seja legal lá no MySQL e que o scaffolding gere bonitinho aqui para você, do jeito que você quer trabalhar na aplicação. Tá? Então, feito isso, né, a gente tem, não precisa mais desse comando aqui, você pode apagar. Né, a gente deixou aqui só para ir gerando, né, só para ir escrevendo. E agora a gente tem, então, mais 2 arquivos de código-fonte e tudo que a gente precisa para poder realizar a conexão com o nosso banco de dados. E o próximo passo agora, então, é ver se isso funciona. Vamos, então, ver como é que isso se faz na prática. Né? Então, dado que eu tenho tudo configurado, eu quero começar a manipular esse banco a partir do meu C#. Né? Então, eu tenho aqui meu program.cs com Hello World. Tá? Vamos dar aqui um .NET Run para ver se nada quebrou, né? Só para ver se o compilador não reclama de nada. Enquanto ele roda aqui, já rodou, né? A gente já vai colocar alguma coisa aqui que permita a gente acessar o banco. Então, vamos fazer uma aplicação bem simples, só para me dizer quantas tarefas eu tenho cadastradas. Tá? Então, vamos escrever assim, ó. Tarefas cadastradas. Tá? Vamos mostrar isso aqui para o usuário. E aí agora, eu quero no final fazer alguma coisa assim, ó. Vamos criar aqui uma template, né? Encontrar não. Foram encontradas uma quantidade específica de tarefas. Então, aqui vai ser uma variável. Vou chamar de número de tarefas. Ok? Encontradas. Tá? Então é isso aqui que eu quero mostrar. Ou 0, ou 1 tarefa, ou 10, ou 15, ou 20 tarefas. Tá? Então, eu vou ter aqui uma variável int, chamada número de tarefas. E esse cara aqui vai conter o número de tarefas que eu vou exibir lá. Deixa eu só dizer aqui que ela começa valendo 0. Tá? Então, o que a gente quer fazer aqui? Primeiro, conectar com o banco, pedir o acesso à tabela de tarefas e perguntar quantos registros eu encontro lá. Ok? É isso que a gente quer. Então, eu preciso criar, primeiro, né, um objeto de contexto, tá, que vai me dar acesso ao banco. Então, uma maneira que eu poderia fazer isso é usar o new, né, e fazer referência àquele cara lá, ó, tarefas context. Então, se eu fizer isso, eu estou dizendo para ele que eu quero um objeto desse tipo aqui. Né? A primeira coisa que ele vai me dizer é que ele não conhece esse cara. Tá? A gente vai olhar lá, vai ver que esse cara tem um namespace, olabanco.db, e que o nome dele é tarefas context. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar esse nome aqui e ver se eu não escrevi errado.
Não escrevi errado. Mas eu preciso fazer uma referência a esse namespace aqui, ó. Tá? Então, eu vou vir aqui no começo do meu programa, geralmente a referência a gente faz nas primeiras linhas, né? E vou dar um using, opa, apertei Ctrl N em vez de Ctrl V, é a idade. Fiz uma referência usando o using aqui, e aí ele já consegue criar um objeto para a gente aqui, ó, tarefas context, tá? Eu poderia simplesmente vir aqui e falar assim, ó, que o meu banco de dados é isso aqui, ó. Tá? Se eu fizer isso aqui, esse objeto DB aqui, ó, ele é do tipo tarefas context e ele me dá acesso ao meu banco. Tá? Tem gente que gosta de chamar isso aqui de context. Tem gente que gosta de chamar isso aqui de com o nome do conjunto de dados que tem lá, tarefas. Eu gosto de chamar de DB, que fica, acho que bem mais claro assim para a gente lembrar que isso é um banco de dados. Tá? Ou como isso aqui, geralmente você vai querer bater o olho no código e achar esse cara rápido, eu ainda gosto de colocar um underline aqui porque facilita de você encontrar. Tá? Mas é muito de estilo, tá? Qualquer uma delas dá na mesma, como qualquer nomeação de variável. Tá? A questão é, essa conexão ela fica aberta com o banco, tá? E a gente precisaria fechar. Mas pode ser que o nosso programa quebre no meio do caminho antes de fechar, ou que eu esqueça de fechar. Então a gente nunca usa comandos assim que tem recursos que ficam ativos, né? Gastando memória, gastando conexão até recursos de outro computador. A gente nunca usa ele direto assim, tá? A gente sempre usa uma estrutura do C Sharp, que é a estrutura using. Não confundam com esse using aqui, é outra coisa, tá? Só usa a mesma palavra, é estranho, mas é algo diferente. Ele tem uma sintaxe parecida com a sintaxe do if, do laço, né? Ele cria um bloco, e aqui dentro desse using, a gente coloca exatamente esse comando aqui, ó, o comando que cria essa variável, né? Coloca aqui, sem o ponto e vírgula. Quando você declara esse cara usando esse bloco using, você está dizendo o seguinte, ó, enquanto essa variável existir, né, rode esse código aqui que está entre bloco. Tá? E a hora que terminar o bloco, ele imediatamente libera esse recurso para você e permite que essa conexão seja desfeita. Tá? Então, é uma maneira de você garantir que você não está usando memória à toa. Tá? E essa variável aqui, underline db, você vai ver que ela não existe fora também. Ó, e dá erro. Ó. Se você usar ela aqui, você vai ver que ela existe, ok? Ela até fica em outra corzinha aqui. Então, você só vai conseguir usar ela dentro de um bloco using e os comandos que você vai dar tem que estar aqui dentro, que vão usar o banco, né? E outra coisa legal é que ele faz o controle da sua conexão, né? Quando terminar esse bloco aqui, ele desconecta para você automaticamente. Então, a sua conexão com o banco inicia aqui e termina nessa chave. Tudo que você precisar usar enquanto o banco está conectado, você faz nesse bloco using aqui. Ok? Bom, e o que você quer fazer no banco? Né? Você quer, nessa tabela tarefa aqui, perguntar quantos registros tem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é obter os registros. Eu vou criar um objeto que eu vou chamar de tarefas, porque são todas as tarefas que tem no meu banco. E vou dar um comando aqui para que ele traga as tarefas para cá. Então, eu vou usar essa variável que eu criei aqui do contexto. E se eu apertar o pontinho aqui, você vai ver que tem várias coisas que eu posso realizar nesse contexto. Mas o que nos interessa aqui, ó, é que ele tem uma referência para cada uma das nossas tabelas lá. No caso aqui, a tabela tarefa. Então, quando eu faço isso aqui, esse tarefa aqui, ó, é desse tipo aqui, ó, que ele criou. Então, ele vai ter um ID, uma descrição e um concluído também. Tá? Os objetos que vierem desse banco tarefa aqui. Se eu fizer só isso aqui, eu estou dizendo para ele que é
todos os registros da tabela tarefa. Tá? Esse cara é um DB7. Tá vendo? É um conjunto de dados. O problema é que isso aqui, se eu fizer só isso aqui, ele nem vai no banco na realidade. Tá? Porque ele tem uma estratégia para ir no banco a menor quantidade de vezes possível. Ele só vai quando você efetivamente precisar de um dado desse banco. Tá? Então, a gente pode ver como isso funciona. Se eu pegar aquela variável número de tarefas e dizer que ela vai conter lá o meu tarefas, minha variável com as tarefas, com todas elas, count, ele vai retornar para mim, o count, né, o número de elementos nesse cara. Só que para saber quantos elementos tem nesse cara, ele vai precisar trazer os dados. Você não disse para ele trazer os dados aqui, isso aqui é só uma referência abstrata. Então ele só vai trazer para você os dados no momento que você precisar dos dados. E você precisa dos dados para fazer a contagem. Isso aqui é legal, tá? Então você consegue escrever o comando e atrasar o máximo possível a conexão, né, a transferência dos dados. Porque, por exemplo, digamos que você tem um outro comando aqui no meio que dê erro ou que faça você ter que cancelar a operação, ele nem vai trazer os dados efetivamente. Tá? Ele consegue parar antes. Então vamos ver isso aqui, ó, como é que roda. .NET Run. Perceba que ele demora um tempinho entre exibir isso aqui e exibir isso aqui, que é o tempo, né? Ó, a exibição é esta e esta. Ele demorou um tempinho aqui para abrir a conexão, trazer os registros e fazer a contagem, para dizer para a gente aqui que 0 tarefas foram encontradas. Agora olha só, vou lá no MySQL, vou cadastrar algumas tarefas aqui na mão. Vamos cadastrar a tarefa lavar louça. Vou dizer que ela não é concluída. Vou colocar um 0 aqui. É int, né, um campo numérico. E vou cadastrar a tarefa arrumar cama. E vou dizer também que ela não está concluída. Quando eu aplicar essas alterações, ele vai gerar os comandos aqui para mim. Rodou os comandos. Se a gente atualizar a nossa consulta aqui, você vai ver que agora eu tenho 2 tarefas aqui. Concordam? Sem mudar nenhum código, eu vou executar nosso programa novamente. Está indo no banco, demorou um pouquinho, foram encontradas 2 tarefas. Então percebam que ele está efetivamente entendendo o que tem lá no banco de dados. Percebam que o programa terminou, né? Terminou a execução, vou fazer uma nova execução. Tá? Por isso que ele demora, tem que reabrir a conexão, fazer a consulta, trazer os registros, contar os registros e mostrar para você. Então aqui a gente já sabe então que o nosso banco de dados está funcionando. Só para ter certeza, ó, vamos adicionar mais um cara aqui, ó, que vai ser, a descrição vai ser varrer a casa. Cliquei e vou rodar de novo. Vocês vão ver que tem 3 tarefas. Tá? E então o nosso programa em C# consegue interagir perfeitamente com o que a gente tiver aqui dentro dessa tabela no nosso banco de dados. Bom? A próxima coisa que a gente tem que aprender agora é criar outras operações nesse banco, como adicionar, alterar e excluir registros dentro dele. Ok? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.